por favor? Guilherme. Guilherme. Bom, então sejam bem-vindos à aula de filosofia de hoje. Eu estou transmitindo para as pessoas que estão em casa agora também, tá? Só que eu vou usar a lousa da mesma forma e vocês vão usar o caderno da mesma forma. As pessoas que estão em casa vão colocar a lousa no final da aula, tá? E eu vou fazer o mesmo esquema de antes que a gente fazia. Eu vou pedir para que vocês comecem por aqui, tá? Comecem por aí e deixem um espaço para que quando eu estiver explicando o conteúdo, vocês respondam agora e eu já posso avaliar, tá? Então isso aqui é o objetivo de vocês hoje, tá? Eu vou explicar, eu vou ajudar e o objetivo é responder essas questões na tarefa. Então, comecem no caderno colocando os pontos que ela vale. 20, todo roteiro vale 20 pontos, tá? Aqui. Pelo simples fato de vocês colocarem as habilidades e as competências no caderno, eu já vou somar 8 pontos na avaliação de vocês. Nós temos uma tarefa mínima, que é referente ao conceito de cosmos. Então, essa palavra cosmos, ela vai ser também o objetivo de aprendizagem de vocês hoje, nessa retomada do segundo bimestre. Na tarefa complementar, nós temos duas questões que são respondidas a partir do texto que está no Google Classroom. Sim, por favor. Então, nós vamos tentar identificar como é que os mitos, esse assunto da filosofia, está presente ainda hoje. E nós veremos que eles aparecem nas novelas e nos filmes de ação onde existem os heróis. Tá? Então, por mais que a gente esteja falando de um assunto lá do século VI a.C., nós podemos usar esses assuntos para entender o mundo de hoje também, tá? Que é o cosmos e mito. Uma coisa que vocês também podem fazer, já enquanto ouvem a aula, é explicar aqui o que eu aprendi sobre. Então, já deixa um espaço para vocês anotarem alguma coisa que ficou para vocês hoje, tá? Assim vocês ficam com menos tarefa em casa e a gente resolve agora. Certo. Então, na semana passada, eu fiz uma revisão do primeiro bimestre. Nós vimos uma introdução à filosofia e algumas características do período da antiguidade, o período cosmológico, o período antropológico, o período sistemático e o período cosmopolita. Tá? Eu disse para vocês que vocês poderiam ter 3 tipos de respostas filosóficas na vida de vocês, sem serem filósofos especialistas. Vocês poderiam ser céticos, se vocês vivem numa dúvida cruel o tempo todo. Vocês poderiam ser dogmáticos, se vocês acreditam que existe uma verdade absoluta sobre todas as coisas. Ou vocês poderiam ser sofistas, quando vocês usam muito mais a retórica, a argumentação, o convencimento do que aquele apego pela verdade que o filósofo tem mesmo. Tá? Então, levando em conta que nós temos o objetivo de responder as tarefas, vamos começar a aula de hoje. Tá? Bom, nem sempre a filosofia foi uma filosofia. O que existia antes da filosofia, quando ela nasceu lá com o Sócrates, o Platão, e teve um encorpamento maior com o Aristóteles? Existia o pensamento mítico. As pessoas não procuravam refletir sobre as coisas, ver por que elas funcionam no passado, no presente ou no futuro. Não. Na cultura antes da filosofia, nós tínhamos uma cultura de tradição moral, em que as nossas crenças eram passadas de uma pessoa para outra. Então, contavam-se mitos sobre a origem do mundo,
que forças sobrenaturais se uniram, se rebelaram, e essas forças também eram personificadas. E assim é que surgiu o mundo. Então, não tinha muita explicação racional. A maior parte das coisas que as pessoas pensavam eram deuses que davam dádivas para esses seres humanos, que somos nós, e nós somos seres inferiores aí. Então, nós dependemos dos deuses, do pensamento mítico, e eles é que controlam a nossa vida. A filosofia não. A filosofia, ela vai quebrar esses mitos e oferecer explicações racionais. Então, o que é um mito? Uma palavra grega. São todas as narrativas sobre a origem do mundo e a ordem do mundo. Então, segundo o mito, de onde vem o mundo? De deuses que têm forças sobrenaturais que nós não podemos entender. Essa é a sua origem. Daí que ele veio. E por que o mundo existe dessa forma? Acontecem as chuvas, acontecem tempestades, acontecem colheitas na agricultura. Por que esse mundo funciona desse jeito? Porque os deuses controlam e fazem tudo. Por exemplo, Zeus controlava o céu, Apolo controlava todas as artes que os seres humanos apresentavam. Então, sempre que havia um artista, é porque um deus inspirava ele. As musas. Por que existem montanhas? Porque existe um deus que se chama Gaia, que é a terra, e que faz tudo isso acontecer. As montanhas se formarem há milhões de anos na terra, as chuvas escorrerem, entendem? Tudo vem dos deuses. E essas narrativas que eu acabei de exemplificar para vocês, sobre as montanhas, sobre o céu, sobre as artes, e em tantos outros lugares que a humanidade está presente, eram explicadas pelo mito, tá? Ninguém tinha um conhecimento verdadeiro, tá? Então, mitos são essas crenças que a gente simplesmente tem porque falam pra gente, tá? O mito, ele é essencialmente uma cultura oral. Nenhum mito está escrito, exceto nas obras que foram transcritas de Hesíodo e Homero, mas eles, naturalmente, eram falados, eles não foram feitos para ser lidos. Você tinha que pronunciar, tá? O mito atual, além desses da Grécia Antiga, é, por exemplo, da loira do banheiro. Sempre existiu esse mito, e ele tem uma função. Luan, seja bem-vindo à aula de filosofia. Eu estou explicando a diferença entre mito e filosofia, tá? Então, expliquei o que é um mito. Então, como é que a gente vai chamar a filosofia quando ela parou de ser um mito? Quando o nosso pensamento parou de ser mitológico para ser um pensamento filosófico, genuíno, segundo esse próprio nome. Foi quando o nosso pensamento se tornou uma reflexão, não uma narrativa. Vejam, narrativa é contar uma coisa com a oralidade. Uma reflexão é pensar sobre alguma coisa, não narrá-la, usando o pensamento. E por vezes também a escrita. Principalmente a escrita, tá? Mas não é qualquer reflexão, é uma reflexão radical. Ela não se contenta em explicar a origem das coisas.
É também uma reflexão rigorosa, que depende da ordem lógica das nossas explicações racionais, e ela é também de conjunto. De conjunto, porque ela vai substituir o mito nessas explicações de todas as coisas que existem no mundo, tá? Então, não são mais narrativas, são reflexões. Vamos então para o item 2 do roteiro. Vejam, esses itens que eu montei, a estrutura da aula, são os itens que estão lá no roteiro da leitura. Bom, vamos ver então as diferenças que existem entre o mito e a filosofia. Bom, o mito, ele tem um tempo que é sempre o passado imemorial. Quer dizer, nós não podemos lembrar dos tempos do mito porque não existiam seres humanos, mas estamos tratando da origem do cosmos, que é tudo que existe no universo. É isso que é o cosmos. E o cosmos, o universo, ele mesmo, ele não foi gerado enquanto existiam pessoas que pudessem lembrar. Segundo a mitologia, só existiam essas próprias forças que nós vamos conhecer quando falarmos de Exílio de Homero, tá? Que é o mundo se originou do caos. Ele é muito longe, então nós não podemos acessá-lo, é longínquo. E esse passado é também fabuloso. Então, os gregos explicavam a origem do mundo como um grande teatro de forças sobrenaturais. Então, o caos, um imenso vazio, cheio de nada, como se fosse um buraco negro. Do nada, pela sua própria espontaneidade, pela sua própria força geradora, que é esse Deus do caos, originou Gaia, a Terra, o amor, e a Terra com o amor gerou o céu. Então existia o céu, a Terra, o caos. Aristóteles narrava assim a origem do mundo, quando ele citava os mitos dos quais ele herdou esses mitos. Então a filosofia usava esses mitos para tentar falar com as pessoas do senso comum, porque todo mundo falava na mitologia. Sim. Pessoal chamada É o Pedro e o Guilherme hoje. O Pedro e o Guilherme. Só. Sim. O que acontece? Esse povo não vê, não, gente. Estou fazendo chamada no Google Meet também. Isso. Pedro, Guilherme. E aí, tem mais gente? O Luan está no Google Meet. Tá. Então, pessoal, não deixe de vir, viu? Porque aqui é muito mais prático, tá tudo em ordem, tudo aqui organizado. Acompanhe as matérias. Essa semana ainda que vem fazer na sala de informática, na quinta-feira, tá bom? Não deixe, né? Obrigada. Obrigado. É importante vir aqui porque vocês aprendem exponencialmente, tá? Então a presença é uma coisa muito, muito gratificante, muito legal como vocês veem, tá? O que eu tava? Então, se o mito é esse passado fabuloso que nós não lembramos porque é muito longe, a filosofia não. Ela é sobre o presente, real, e também sobre o passado e o futuro. Então, mito e filosofia têm tempos diferentes. Temos uma segunda diferença,
que é, os mitos, eles usavam da personificação. Das forças sobrenaturais. Então, esses deuses, eles tinham um temperamento parecido com o dos humanos, a fisionomia deles também era parecida com a nossa, era assim que a gente falava desses deuses. Mas eles eram sempre sobrenaturais, com forças maiores do que as nossas, e com poderes também, tá? Já a filosofia, ela usa elementos naturais, então ela explica as coisas sem precisar apelar para o sobrenatural. Ela simplesmente fala aquilo que é, tá? E ela usa forças que são impessoais. Então aqui, enquanto a mitologia iria falar do deus El, para explicar as ventanias que aconteciam, a filosofia ia falar, não, olha, o mundo está girando a 1789 quilômetros por hora e existem climas em cada uma das regiões que fazem com que as forças eólicas, as forças do vento, ventem. Isso é uma coisa natural. Vento é natural. Elmo é um deus. Percebam a diferença. E nós temos também uma terceira característica, que o mito, geralmente, ele era contraditório. E a filosofia prezava por uma coerência lógica. Então, veja. Então, aquela senhora, dona de casa, lá da Grécia Antiga, via suas roupas voarem pelo varal e dizia o seguinte: ah, maldito Elmo que levou minhas roupas do varal. E desgraçava esse Deus e depois pedia desculpa porque ele era muito poderoso. Tá? Numa situação cotidiana, eles pensavam assim. Mas a filosofia ia explicar como? Ah, simplesmente inventou. Talvez eu deva colocar um prego nessas roupas, um prendedor nessas roupas e elas ficarão mais seguras. Essa é a diferença do pensamento. Tá? Então aqui, nós estamos lidando com o incompreensível, e aqui com a racionalidade. Tá? Então, nós temos essas 3 categorias de diferenças entre o mito e a filosofia. Alguma pergunta sobre o pensamento mítico e a filosofia? Então, veja, para a gente ir para a próxima parte da aula. A mitologia procurava entender o que era o cosmos. O que era o cosmos? Todos os deuses, Caos, Gaia, Urano, os 12 deuses olímpicos, um pouco mais conhecidos, os deuses menores também. Todos esses deuses eram forças sobrenaturais
que juntos formavam tudo que existe. Então, o que é tudo que existe? São os deuses. Nós devemos ter piedade e obedecê-los, porque eles que podem nos decidir nos ajudar, caso a gente faça preces, ou nos amaldiçoar, caso a gente desrespeite a vontade ou o temperamento deles. Tá? Bom, nós temos dois poetas que são principais para a gente conhecer os mitos. A gente só conhece os mitos por causa desses dois poetas. Tá? O Hesíodo, que escreveu a Teogonia, e o Homero, que escreveu a Ilíada e a Odisseia. Eu vou ler um trecho do roteiro de vocês que narra alguns mitos do Homero e do Hesíodo. Então, essa obra Ilíada, do Homero, ele é um livro que narra o último ano da Guerra de Troia. Segundo essa tradição mítica da Ilíada, o conflito da Guerra de Troia, ele foi motivado pelo rapto da princesa grega Helena por um príncipe troiano. Então, com a princesa raptada, na cidade de Ilion, por isso que se chama Ilíada, porque a maioria das cenas desse poema acontecem em Ilion, tá? E Ilion é também a cidade de Troia. Então vejam, Ilíada narra a Guerra de Troia, em que o herói ele tenta fazer com que a princesa Helena retorne, tá? Essa é a história da Ilíada. Agora, a Odisseia, ela irá falar do mesmo herói, o Ulisses, tá? Então, o Ulisses, ele tá nos dois. Ulisses, em grego, é o Odisseu, tá? Por isso que se chama Odisseia. Odisseia é um nome que geralmente narra uma série de feitos heróicos muito difíceis. Hoje em dia, a Odisseia está presente nisso. Então, a gente fala assim, esse menino acordou 5 horas da manhã, pegou 3, 4 ônibus, trabalhou em 2 lugares diferentes e teve que voltar pegando mais 3, 4 ônibus. Ele é um herói que fez uma odisseia. Quer dizer, ele realizou coisas um pouco complicadas de se fazer para um menino, por exemplo. Tá? Então, geralmente as pessoas falam isso. Uma odisseia conseguir tal coisa. Tá? Então, na Odisseia, na Guerra de Troia, está acontecendo a guerra e ele tenta resgatar a princesa. Na Odisseia, ele está voltando depois que a guerra acabou. Só que essa viagem de volta foi repleta de coisas difíceis, de peripécias. Então, foi uma aventura que exigiu que ele inventasse saídas mirabolantes para alguns problemas, tá? Então, de repente, ele está simplesmente andando na estrada e a terra treme pela ira de Gaia, a deusa da terra, cai uma pedra na frente dele, e o que ele vai fazer? Ele vai tentar empurrar a pedra? Ele tentou, mas não conseguiu. Ele tentou chamar outras pessoas? Ele tentou, mas não conseguiu. Então, como é que ele iria resolver? Só lendo mesmo para saber, mas Arquimedes ia dar uma resposta, usa uma alavanca. Ele não fez isso. Ele teve que pedir para vários deuses, e teve um teatro todo com os sentimentos dele, aí sim ele conseguiu reunir as forças
com a ajuda dos deuses para tirar essa pedra do lugar, tá? Então, só um exemplo das coisas que ele teve que passar. Bom, a Teogonia, então, é o terceiro livro, ele é do poeta Hesíodo, tá? O Homero é mais velho que o Hesíodo, e é mais famoso também, tá? Ele é mais conhecido. Na Teogonia, ele tentou narrar a origem do mundo a partir do caos. Então ele começa com um poeta, tá? Na Grécia Antiga, os poetas eles costumavam fazer pedidos às musas, que são as filhas de Apolo, o deus das artes, para que elas lhe trouxessem inspiração. Então, todos os poemas começam assim, com ele tentando reunir suas forças poéticas, criativas, pedindo aos deuses que lhe deem as palavras corretas. Então, depois disso, ele começa a dizer, primeiro tinha o caos. O caos se dividiu. Gaia, Terra, Eros, pelo amor. E assim surgiram todas as outras coisas que existem no mundo. Um pouco mais no poema, ele narrava também que Gaia gerou o céu, que é o Urano. E essa genealogia, essa teogonia é a origem dos deuses. Gonos é origem, tá? Então, origem dos deuses. É isso que significa a palavra teogonia. Ele vai narrar o mundo nessa grande genealogia de que os deuses são todos parentes uns dos outros, entende? Eles vão se reproduzindo entre si, com humanos também. Aí que surgem os semideuses. O Ulisses do Homero, ele era um semideus, tá? Ele era filho de Zeus e de uma mulher humana. Então, em suma, em resumo, nessas mitologias, os heróis eram o centro das atenções, tudo girava em torno das ações desses heróis, dessas pessoas que tinham algumas habilidades superiores. Eles geralmente eram guerreiros, virtuosos, corajosos, que tinham muita força física. E eles eram auxiliados pelos deuses. Então, era isso que os mitos contavam. Ideias fantásticas de feitos fabulosos desses heróis que sempre dependiam dos deuses que existem. Tá. Esse é o item 4. Esse é o item 3. Vamos então para o item 4 e chegando um pouco mais perto da tarefa complementar, que é a gente entender a atualidade dos mitos. Esse modo de pensar, ele ainda é presente hoje, tá? A gente também costuma explicar algumas coisas desse jeito. Eu não me lembro muito bem de quando eu fiz a catequese, mas a religião cristã tem uma coisa parecida também, que é a origem do mundo. No início de tudo havia verbo. Isso, né? Depois a luz, são coisas sobrenaturais. Então existe uma mitologia na religião cristã. Então, a mitologia
como eu afirmei, ela tem uma tradição de oralidade. Por exemplo, se nós vamos construir um mito sobre um atleta, como é que as pessoas geralmente falam? Ah, você viu aquela jogada que ele fez? Ele foi super rápido, super forte, eu nunca vi nada assim antes. Enquanto o Viviane. A Viviane falar com o Pedro uma coisa também bastante animada sobre a performance desse atleta. Nossa, ele é muito forte, ele é muito rápido. Ele consegue pegar todos os passes de bola. Ele está sempre com o olhar atento. Olha como esse cara é um herói. Como ele é superior. Então, nós vamos falando isso, entende? Então, a gente começa a construir esse mito. Por exemplo, vamos ver o Neymar. O Neymar é esse mito. O Messi também é um mito. Tem. Essa pessoa que tem essas habilidades todas. Que as pessoas vão falando. E assim, eles ficam famosos. Toda vez que nós temos crenças, não conhecimentos, temores, às vezes inexplicáveis, por exemplo, quando a minha vizinha vê alguém andando com muita raiva, pisando forte no chão, assim, ela fica com medo porque ela acha que tem alguma coisa a ver, algum mal dentro dessa pessoa, ela tá, sei lá, ela perdeu a razão, não tá muito legal. Então já vem aquele mito de uma pessoa agressiva, por exemplo, só pelo modo de andar dessa pessoa, tá? Não é um conhecimento. A pessoa pode ser, sei lá, uma freira, muito pura de coração, simplesmente está atrasada para alguma coisa, certo? A filosofia pensaria isso. Tem a ver também com os nossos desejos. Por exemplo, quando eu perco alguma coisa, eu vou falar o que é. São Longuinho. Se você me ajudar a achar o que eu perdi, eu dou 3 pulinhos. Isso é um mito também. Tem a ver com a cultura cristã. E também envolve certos rituais. Então, por exemplo, existe um mito do professor que vai fazer isso na inteligência. Então, se eu sair sem falar nada, vocês iam achar que eu era alguma outra pessoa que está procurando o professor, certo? Se eu não falasse nada. Mas como eu já entrei falando, essa pessoa que está falando aqui na sala de aula é o professor, certo? É um mito. Mas poderia ser outra pessoa, certo? Então, alguns rituais que esses heróis, essas pessoas com algumas habilidades superiores, elas fazem que corrobora a ideia mítica que tem dela, tá? Então, o mito, ele envolve todas as nossas crenças, alguns dos nossos temores, os nossos desejos. Quando a gente Deus me proteja, essa viagem vai ser muito perigosa, tá chovendo. Eu juntando um desejo com uma crença. E também alguns rituais, por exemplo, eu posso rezar o Pai Nosso uma Ave Maria, para me proteger, então eu me sinto seguro. Tá? Isso é um mito também, faz parte da mitologia. E, por fim, está presente no nosso senso comum, que é essa ideia que nós temos dos heróis. Aquele cara ali, ele é fera. Isso é um senso comum. Nas artes também, a mitologia está presente. A inspiração divina.
na ciência, também está presente, e também na religião. Então, por mais que nós estejamos em direção a abandonar esses mitos, para usar explicações filosóficas, racionais, os mitos, eles nunca deixaram de estarem presentes na nossa vida. Eles são importantes, porque talvez se eu não rezasse no Pai Nosso, no Ave Maria, com os 10, fizesse um monte de sinais da cruz, eu iria ficar tão nervoso, mas tão nervoso, que eu poderia passar mal numa viagem na chuva perigosa. Então, o mito ele tem uma função, que é ajudar a nossa cabeça a funcionar no mundo real. Então, se agora eu encontro uma explicação para certa coisa, posso usar um mito. Tá? Se tem coisas que eu não entendo, eu posso usar um mito. Isso vai me satisfazer momentaneamente. A longo prazo, não. A longo prazo, nós precisamos de coisas mais rigorosas, mais sensíveis à realidade mesmo. Não usar a fantasia. Mas a fantasia não é se jogar fora, tá? Alguma pergunta sobre Hesíodo, Homero e a presença dos mitos nos dias de hoje? Um nome e Odisseia atrás. Você tem uma pessoa e Odisseia. O que significa? Odisseia de Guilherme. Guilherme Odisseia. Quer dizer que a Odisseia é o herói principal, entendeu? Quer dizer que a Odisseia tem várias outras coisas envolvidas. Poderia ser a aventura do caminho para a história. Aí eu estou fazendo uma narrativa mais para o lado jornalístico, falando das coisas. Se eu falar do lado mitológico, eu quero construir essa imagem que você mitológico, segue o Guilherme. Pode até ser. O herói não pode ser, não precisa ser sempre bonzinho, mas ser um herói mal intencionado. Mas Odisseia tem uma Odisseu, então, se a gente fosse ser fiel na estrutura linguística da palavra, seria Guilhermeia, talvez seria melhor assim. É eu que eu desenho, Odisseu, Odisseia. E aí, temos 20 minutos para a gente trabalhar com os primeiros das tarefas. Então, eu digo para vocês sobre propósitos. Os temas que vieram para traduzir o conceito, traduzir para o senso comum. Quer dizer, explicar para uma pessoa que não veio para a aula de filosofia e estudou essas coisas. Enfim, pessoa comum, os tamanhos,
área, esse nome, como é que você explicaria para essa pessoa o que é cosmos? É uma questão muito tarefa. Ela vai em 4 pontos. A tarefa complementar, veja, aqui tem um texto do Luc Ferry, que é um filósofo contemporâneo, que eu pus para vocês lerem. E aqui, para complementar, tem um texto do Gusdorf, eu não escrevi, mas ele é um filósofo da linguagem também, tá? Gusdorf, Luc Ferry. A primeira questão da tarefa complementar é para dizer na nossa vida cotidiana onde é que os mitos estão, qual é a função dos mitos. Para que eles servem hoje em dia? Se a gente não fala que Zeus jogou um raio na Terra, mas... Questão 2. Arquétipos são tipos de pessoas, por exemplo. Tem a pessoa contemplativa, que é o pensador. Tem a pessoa que é defensiva, que é a pessoa mais forte fisicamente. Tem a pessoa que é legisladora, ela organiza as coisas, ela é mais social. Tem tipos de pessoas, tipos de herói. E aí estava falando de herói e de vilão. Essas também são coisas que vêm da mitologia, tá? Então, por exemplo, o Hades era o deus do inferno e geralmente ele assumiu o papel de vilão, tá? E os seus filhos também eram vilões, seus filhos semi-heróis, semideuses. E hoje a gente vê heróis em novelas, heróis em filmes de ação, vilões também, tá? E personagens secundários também estão. Aqui é uma compreensão sobre mim. Por exemplo, aprendi que Zeus é o deus dos raios. Bom. Bom, todas as ações da aula foram essas. O roteiro de estudo, que está no Google Classroom, esse aqui é o resumo dele. É o resumo do roteiro de estudos, que é o que tem 4 páginas, tá? Então, se você viu esse resumo, não precisa ver o roteiro, que vai dar no mesmo. E se você ver, você verá, estudará 2 vezes. Ó, então, o Guilherme, o Pedro e o Luigi têm 8 pontos nesta aula. Porque a gente já trabalhou essas habilidades. Esse vídeo ele vai para o YouTube, no meu canal. Quem assistiu o vídeo também ganha 8 pontos pela sensibilização dessa aula. Vocês ainda têm tarefa minha complementar, tá? Enquanto eu estou aqui, eu posso ajudá-los e qualquer dúvida, perguntem. Na hora de escrever, a avaliação. A avaliação ele é assim. Pedro já sabe que ele já tem muitas avaliações. Guilherme, acho que eu não falei.
Mas funciona assim. Aliás, Guilherme, lembra que tem o roteiro de recuperação, tá? Você se lembra? Eu mandei para todos da semana passada. É importante vocês enviarem até o final do mês, tá? Assim eu consigo aumentar a nota de vocês tirar as faltas. Aí tá aí, não se esqueça de fazer a recuperação do mestre, tá? A avaliação é assim. Não respondeu. Pode ser errado. Tá errado, não. Ninguém respondeu errado até agora. Pode ser ok. Deu uma resposta curta e grossa, mas tá certo. Acertou. Foi um pouco mais gentil e explicou o que queria dizer. Tá bom. Cumpriu tudo que a questão perguntava. Ótimo. E se superou as expectativas, excelente. É isso que eu mando para vocês de volta quando vocês me entregam os trabalhos escolares, tá? Bom, então eu vou encerrar a aula aqui. Obrigado a todos que assistiram. Mandem mensagem para mim para que eu registre vocês na aula. E mal feito, feito.